Olá, boa noite. Estamos de volta com o canal A Era do Avatar. Hoje, com o nosso irmão, queridíssimo irmão, Moacir Matos, e vai desenvolver uma série de lives aqui conosco, mensalmente, uma por mês, e o título dessa série é Espiritualidade Prática. Hoje, o Moacir vai falar sobre ciência e espiritualidade. É o primeiro tópico que ele vai abordar dentro dessa série. E Moacir, como vocês já conhecem, alguns de vocês já conhecem, mas para os que não conhecem, estudioso inicialmente do espiritismo, e está seguindo Sai Baba. Na sua primeira viagem à Índia foi em 81, ele foi com Hermógenes à Índia. Então ele já tem uma busca, um estudo muito profundo dos ensinamentos, né? Então, se dedicou muito à meditação, né? E para mim sempre admirei muito o trabalho dele. A Dava uma vez falou para ele que ele meditava bem. Isso não é motivo de vaidade, mas é de reconhecimento ao esforço que ele fez. Para vocês terem ideia, eu vou falar aqui enquanto ele não entra, que só entre nós, tá? O Moacir é muito dedicado, é muito sério nas tomadas de decisão dele, principalmente nesse campo da espiritualidade. E nós ficamos muito felizes em termos irmãos, amigos de uma pessoa tão especial como o Moacir Matos. Poderíamos chamar professor Moacir Matos, que ele também é professor de yoga, embora não exerça. Então vamos dar início à nossa live, que nós já temos bastante gente aqui conosco, e vamos chamar o Moacir para dar início à nossa live. Então, vamos chamar o Moacir para começarmos os trabalhos. Seja bem-vindo, Moacir. Eu já falei mal de você aqui à beça, viu? Antes de que você não estava na tela, eu pude falar mal de você. Tá? Eu estava conversando com o Moacir antes da gente entrar, mas antes eu continuo a falar sobre isso. Mas eu queria, já apresentei o Moacir a vocês, eu gostaria que ele se apresentasse, desse seu olá para o pessoal, seu boa noite. Depois eu quero fazer um comentário antes da gente começar a beber da sabedoria, da fonte de sabedoria do Moacir. Bem, então, estamos aí, as saudações a todos que nos assistem e que irão nos assistir também, né? Pessoas de todas as fés, de todas as crenças, que nós respeitamos todos os caminhos, né? Isso faz parte da nossa trajetória na vida. Por exemplo, nós temos uma quantidade imensa de CDs do Padre Zezinho. Acho que é difícil encontrar um católico que tenha a quantidade de CDs do Padre Zezinho. A gente já fez reuniões, antes de conhecer o Sai Baba, fazíamos reuniões, eu e Mariazinha, falando em Mariazinha é irmã do Moacir. A gente lia mensagens do Vivekananda, Yogananda, colocava o long play naquela época, era aquele disco de vinil, né? Colocava esse Padre Zezinho cantando com aquela música alegre dele. Temos músicas evangélicas em casa, quer dizer, tudo que diz respeito ao caminho que leva a Deus, isso é importante para nós. E sempre houve esse respeito, né, com relação a todas as pessoas que seguem os mais variados caminhos. Que, no fundo, é a mensagem de todos os grandes mestres. Além daquilo tudo que eu falei do Moacir, eu deixei para falar na presença dele, que o Moacir acabou de escrever um livro. Aliás, eu quero agradecer aqui ao vivo a sua gentileza. Eu recebi hoje o livro. Por coincidência, eu recebi hoje, à tarde, o livro, pelo correio. Porque o Moacir, esse livro, você não consegue comprar ainda em livrarias, ainda em locais físicos. Ele
Ele entrega se você pedir pelo e-mail. Ao final da live, nós vamos colocar o e-mail dele para que todos possam ter acesso a esse pedido. O livro é esse aqui. Eu aqui acertar, porque aqui é o contrário. Eu sou eu. E o pouco que eu consegui, tive tempo de ler, eu estou gostando demais. Até separei aqui um pedacinho, um parágrafozinho que tem muito a ver com o que o Moacir vai falar hoje para nós. Se a gente tiver a oportunidade, a gente lê esse parágrafo para ilustrar também a fala do Moacir. Mas é isso, irmão. Vamos dar início, então. Fique à vontade para começar a falar sobre ciência e espiritualidade. Antes de mais nada, é importante que a gente esclareça que a gente não é autoconhecedor de ciência nem de espiritualidade. Não somos cientistas, nem mestres em espiritualidade. Estamos ainda como aprendizes. Somos mestres no sentido profundo do eu sou, a realidade interna. Só que eu não estou, por enquanto, como mestre, né? Então, é importante a gente frisar isso, porque nós estamos fazendo reflexões sobre alguns temas que dizem respeito à ciência e espiritualidade, embora não sejamos conhecedor profundamente desses temas, desses assuntos. É interessante a gente considerar que a ciência é praticamente tudo na vida, quer dizer, partindo do princípio de que existe uma ciência espiritual, né, por trás. Existe uma ciência tradicional, baseada nos sentidos físicos, né, e uma ciência que nós vamos alcançando através da própria evolução nossa, né. E nós sabemos que o universo em todo gira em termos de harmonia, né, que envolve ciência, uma ciência espiritual. Nós não podemos conceber o universo sem ciência, no sentido profundo de ciência, né? A gente vê como é que é a harmonia em todo o universo, né? Tudo funciona de maneira harmônica. Toda a geometria do universo é uma geometria divina. Você vê que, para nós alcançarmos Marte, por exemplo, o planeta Marte, né? Isso falando em termos de nosso sistema solar, para nós lançarmos uma sonda em Marte, nós não colocamos um foguete ou a sonda indo direto para Marte. Não é assim que funciona, né? Porque daqui a 6 meses, Marte vai estar em outra posição. Então, nós direcionamos uma sonda para um ponto, uma direção, em que Marte irá ocupar daqui a 6 meses. E sem considerar ainda que existem outros eventos, não domino bem, né, que são os ventos solares e outros fenômenos que possam ocorrer no meio do caminho. Então, você vê que existe uma órbita do planeta Terra, existe uma órbita diferente do planeta Marte, existe uma velocidade da Terra, do planeta Terra, em torno do Sol, em sua órbita em torno do Sol. Existe uma velocidade diferente do planeta Marte, em torno do Sol. Quer dizer, tudo isso precisa ser conjugado, e você consegue descobrir através de fórmulas onde Marte vai estar daqui a 5 meses, por exemplo, uma melhor aproximação. Você vê que, olha só a engenharia que existe por trás disso. Você colocar uma sonda passando lá em Netuno, tirar foto de Netuno, de Plutão. Então, isso tudo envolve fórmulas matemáticas, envolve física, envolve química, envolve a própria harmonia existente no sistema solar nosso e em todo o universo. A gente vê como é que a beleza existe em tudo. Então, essa é a engenharia divina, quer dizer, a geometria divina. Hoje em dia existem estudos espiritualistas que falam sobre números especiais, né? São números especiais que têm algum significado em termos de frequência, em termos de vibração.
Você vê que, às vezes, a gente fica curioso, algumas pessoas ficam curiosas, por exemplo, com relação ao número 108, né? A gente já ouviu falar, existe alguma coisa, uma razão de ser por trás. Quem sabe o número 108 faça parte dessa relação geométrica entre corpos, entre sistemas, né? Com o tempo, a gente vai descobrir isso, né? Existem pesquisas hoje em dia sobre esses assuntos, números com significados especiais, né? Em termos de universo. E outro dia, entrando na internet com o número 108, por exemplo, calhou de entrar num site lá, o rapaz dizia que se você dividir a distância entre a Terra e o Sol e dividir pelo diâmetro do Sol, você vai achar aproximadamente 108. Diz ele que você encontra exatamente 108. É claro que, dependendo dos dados que você obtém na internet, por exemplo, há pequenas variações, né, nessas dimensões, porque os corpos celestes não são uma esfera perfeita, né? Por exemplo, quando você tira o diâmetro da Terra, normalmente você tira o diâmetro da Terra na linha do Equador, porque a Terra é achatada nos polos, né? Ligeiramente achatada nos polos. Então, pode haver realmente diferenças de um cálculo para o outro, de uma pessoa para outra, né? Mas interessante que ele diz que você, dividindo a distância da Terra ao Sol, dividir pelo diâmetro do Sol, você encontra 108. E eu tive a curiosidade de pesquisar, de entrar na internet, pegar a distância entre a Terra e o Sol, o diâmetro do Sol, também o diâmetro da Terra, e fiz o cálculo, dá realmente aproximadamente 108. Interessante que resolvemos dividir o diâmetro do Sol pelo diâmetro da Terra. E aproximadamente 108. Então, dividindo o diâmetro do Sol pelo diâmetro da Terra. Aí nós resolvemos aqui também pesquisar, pegamos a distância da Terra à Lua e dividimos pelo diâmetro da Lua, deu aproximadamente 108. Alguém pode dizer, mas é coincidência, não sei, nós estamos dizendo, né, o que nós encontramos e colocamos isso aí. Se alguém quiser fazer pesquisa, se é até bom para confirmar realmente se nós estamos certos ou não, se erramos em alguma coisa. Interessante que o Sai Baba diz que o ser humano respira 21.600 vezes por dia. Quer dizer, é em torno disso aí, de acordo com a ciência, né? Agora, para o adulto, o Sai Baba diz que nós respiramos 21.600 vezes por dia. Se você olhar o número 21.600, é divisível por 108. É o número múltiplo de 108. Então, a gente percebe que existe uma geometria divina por trás de todo o universo, existe uma ciência divina, né? uma ciência espiritual. Em termos de ciência do dia a dia, ciência prática, nós entendemos, particularmente, existe uma linha divisória sutil. Quer dizer, muita gente acha que existe uma linha divisória rígida entre ciência e espiritualidade. Na realidade, no nosso entendimento, não somos cientistas, nem mexem em espiritualidade, mas nós entendemos que essa linha não é fixa, é uma linha criada pela nossa mente, imaginária, que é sutil e ela se desloca com o tempo, à proporção que a própria ciência evolui. A ciência tradicional que evolui em função da própria evolução, do próprio desenvolvimento da tecnologia e do desenvolvimento de nós, seres humanos, como pesquisadores, cientistas, né? Todos nós somos pesquisadores, de certo modo. Então, essa linha é uma linha sutil que se desloca em função do próprio amadurecimento da humanidade, né? E em função da própria
evolução, o desenvolvimento tecnológico, né, dos aparelhos mais sensíveis. Por exemplo, em acupuntura, por exemplo. Então, muita gente pode dizer, não, os pontos de acupuntura são a imaginação das pessoas. Você abre o corpo e não encontra ponto nenhum. Quer dizer, não encontra porque não é um órgão, não são órgãos. Os meridianos não são físicos. Então, ninguém vai encontrar, vai abrir, dessecar o corpo e não vai encontrar nada. Mas envolve diferença de potencial. São pontos energéticos. Tanto é que em 1981, a primeira vez que a gente foi à Índia, o nosso querido Hermógenes, uma pessoa amiga nossa, em Niterói, que era até da Selfie, do Yogananda, era uma mexicana, ela soube que nós íamos viajar para a Índia, íamos passar em Hong Kong, porque essa viagem com Hermógenes, em 1981, foi através do Oriente. Tanto é que o título da viagem não era viagem à Índia, era Viagem ao Oriente com o professor Hermógenes, era o título da viagem. E fazia parte da programação uma passagem por Hong Kong, 2 dias em Hong Kong, 2 dias em Singapura, e em Tóquio também, quer dizer, indo pelo Pacífico. E essa senhora, sabendo que nós íamos passar por Hong Kong, ela já conhecia uma loja muito grande em Hong Kong, que vendia, inclusive, havia uma seção de instrumentos, de materiais usados em acupuntura. Então, ela nos pediu para comprar algumas agulhas lá. Só que nós descobrimos nessa loja um instrumentozinho, um aparelho eletrônico, que identificava a posição desses pontos de acupuntura. Então, isso em 1981, imagina hoje em dia. Né? Em 1981, nós encontramos esse aparelho eletrônico, agora já está miniaturizado mais, né? Existe no Rio, existe até lojas que vendem esse aparelhinho, um instrumento de medida que localiza os pontos de acupuntura. São pontos energéticos, de contenção muito baixa, de milivolts, nessa ordem. Por exemplo, os eletrocardiógrafos, eletroencefalógrafos medem diferença de potencial de centésimos de volts, né? Milivolts, 200 milivolts, alguma coisa dessa ordem. Né? Então, a proporção que nós vamos desenvolvendo aparelhos mais sensíveis que possam medir frequências mais elevadas, quer dizer, tensões mais baixas, na ordem de milivolts, e frequências mais elevadas, você vai atingindo outras gamas e talvez outros universos com outras vibrações mais sutis. No nosso ponto de vista, isso faz parte de ciência, de pesquisa científica. Há dezenas de anos atrás, você falar em telepatia, clarividência, em premonição, era uma coisa que você tinha que olhar e saber com quem você estava conversando, porque havia a questão dogmática também, em termos religiosos, né? Porque esse era um assunto baseado em ciências esotéricas e ocultismo, alguma coisa desse tipo. Então, naquela época, você falar em clarividência, premonição, telepatia, você precisava ver com quem você estava falando. Hoje em dia faz parte de pesquisas, né? Clarividência, a premonição e a telepatia fazem parte do estudo da parapsicologia, por exemplo. Né? E há alguns órgãos de segurança, em alguns países mais adiantados, usam sensitivo para descobrir determinados paradeiros de pessoas, etc. E ter a clarividência, a visão do que aconteceu realmente. Centros de pesquisas, né? Nós já ouvimos falar que a NASA, por exemplo, tinha intenção de usar telepatas, em locais onde havia problemas de comunicação via radiofrequência, onde a radiofrequência não tinha acesso. Então, você vê que hoje em dia faz parte do uso. A clarividência, por exemplo, é ver sem necessidade dos olhos. Isso aí, existem muitos sensitivos que fazem isso. Na Índia existe.
existe um mestre lá na Índia, um guru, que desenvolve isso, ensina a pessoas, até adolescentes, a ver com os olhos fechados, com os olhos cerrados. Então, nós assistimos na internet, no YouTube, um repórter entrevistando um rapaz e uma moça com esses dons desenvolvidos. Então, colocava-se venda nos olhos deles. Primeiro botava algodões nos olhos, para não deixar entrar raio de luz nenhum. Depois, uma venda escura, preta. E a pessoa escrevia uma coisa no papel, o repórter, e a menina lá se concentrava um pouco, dizia exatamente o que estava escrito. O rapaz desenhava alguma coisa que vinha à cabeça, pelas costas, além de estar com os olhos fechados, colocava a pessoa de costas, desenhava. Então, isso aí não é difícil de comprovar, né? Existem várias pessoas, muitas pessoas na Índia, principalmente, que têm esse dom. Mas isso aí ainda parece que não faz parte ainda do arquivo da ciência tradicional, que é aceita por todos os cientistas. Interessante que pesquisas modernas já dizem, né, que o homem, o ser humano, tem infinidade de possibilidades. Tem possibilidades infinitas, né? Isso é a própria física moderna, né? Então, sem citar muito aí a física quântica, né, porque conversando com o Flávio Borges, nosso querido amigo Flávio Borges, físico, né, chefe de laboratório, né, em universidade lá no Paraná, conversando com ele, a gente perguntou, mas, Flávio, como é que fica essa questão de física quântica, que está sendo usada como referência em muitos lugares? A vibração quântica para cá, e cura quântica para lá, em muitas palestras a gente ouve falar não sei o que quântico. Ele falou, olha, tem muitas dessas palestras que usam o termo quântico, mas que não tem nada a ver com a física quântica, com a teoria quântica. Algumas, sim, são sérias, né? Tem a ver com a ideia da física quântica, né? Da teoria quântica, dos saltos quânticos, né? Mas ele diz que, como está na moda agora a física quântica, então se usa muito, não sei o que, quântico, terapia quântica. E você vai ver o fundamento daquilo ali, segundo o próprio Flávio, não é bem assim, quer dizer, não há o respaldo da física quântica. Mas existem coisas sérias também que têm a ver com a física quântica. Eu até estava conversando com o Flávio sobre essa questão da física moderna. Só se salientando que essa linha divisória que a gente criou, que a nossa mente cria entre ciência e espiritualidade, ela se move, né, em função daquilo que nós falamos, em função da própria evolução do ser humano, do pesquisador, do cientista, desenvolvimento dos próprios aparelhos de pesquisas que ficam cada vez mais sensíveis. Então, a NASA, por exemplo, já manda para o espaço sondas que são sensíveis à radiação infravermelha. E a radiação ultravioleta também, que é a coisa mais complicada, mais complexa, que frequências mais elevadas, e os instrumentos são mais sofisticados. Então, eles acabam descobrindo coisas que o olho humano não consegue captar, né? Que o olho humano não consegue captar a radiação infravermelha nem a ultravioleta, acima da chamada faixa do arco-íris, né? Que o olho humano não consegue captar. Então, existem sondas que são enviadas ao espaço, determinando, localizando fenômenos e fatos que estão fora do alcance dos instrumentos normais baseados na luz comum. Aí eu estava conversando também com o Flávio inclusive fez o prefácio do nosso livro, e ele deu um apoio na parte que a gente colocou sobre alguns temas envolvendo ciência, né? Ele fez até algumas observações importantes ali nos comentários dele. Aí nós perguntamos a ele sobre essa questão das pesquisas modernas
que a gente ouve falar que pesquisadores modernos já admitiram a possibilidade da consciência não depender da matéria. Olha, isso aí, para nós, é a chave da coisa, em termos de estudo científico. Né? Quer dizer, segundo alguns pesquisadores, alguns cientistas, a consciência não depende da matéria. Aí nós perguntamos ao Fábio, nós estamos lidos isso aqui, o que você acha disso aqui? Ele falou, existe um grupo de cientistas que realmente admitem que a matéria é que é a função da consciência. Mas ele diz que não é unanimidade. É claro que todas as teorias não têm unanimidade, né, quando começam. Mas existem grupos de pessoas, hoje em dia, de cientistas, que aceitam que a consciência independe da matéria. Olha só o que repercute isso aí. Mas, Moacir, deixa eu só ilustrar exatamente o que você está falando, que eu comentei com você, que tem um parágrafo aqui que fala exatamente que você fala aqui no seu livro, Eu Sou Eu, exatamente isso que você está tocando agora. Embora não haja ainda unanimidade entre os físicos modernos, alguns deles já apresentam teorias segundo as quais a consciência independe da matéria, implicando tais teorias na continuidade da consciência, mesmo após a morte da matéria ou morte do corpo físico. Tais cientistas chegam a afirmar que a matéria é consequência da consciência. Isso está na página 226 do livro do Moacir. Ao final, eu vou deixar o e-mail do Moacir para que, se vocês quiserem adquirir o livro, eles mandem uma mensagem para ele que ele remete. Você não encontra esse livro ainda em livrarias. Ainda não. Eu estou repetindo isso, falei no início, mas que muitas pessoas entraram depois, Moacir. O Moacir ficou um pouco tímido de falar do próprio livro, dessa criança que ele criou aqui, maravilhosa, que é fruto de tanto estudo que ele fez durante toda a vida. E eu disse, você não tem que ter timidez, você está transmitindo um conhecimento que você reuniu com muito esforço, com muita dedicação, e as pessoas que, por sua vez, ao contrário, as pessoas vão ser gratas a você por distribuir esse conhecimento. Eu tenho certeza que os que estão vendo e os que nos verão à frente, né, em outros dias, outras oportunidades, essa live fica gravada em vídeo, vão reconhecer isso. Tá? Então, você desculpa eu ter interrompido você, mas eu quis fazer esse registro, porque eu recebi esse livro hoje pelo correio, por coincidência. Fiquei muito feliz, justamente no dia que a gente ia começar a nossa série, o Moacir tenha o correio, o carteiro tenha me entregue no próprio dia. Essa série Espiritualidade Prática tem hoje o seu primeiro tópico abordado, que é ciência e espiritualidade. Mas no mês que vem vamos entrar com outro tópico. Uma vez por mês o Moacir vai estar conosco. Também uma vez por mês já estão Palmeirinha e Alexandre Campelo fazendo o estudo sobre os yamas e niyamas da Yoga Sutra de Patanjali. Na próxima, agora, na semana que vem, terça-feira 26, o tema vai ser o segundo yama, Satya. O primeiro foi a Ahimsa. E no dia 2 de novembro, nós vamos ter o nosso irmão Marcos Elise, que vai trazer, dentro de uma série que nós vamos apresentar dele, o título é O Autoconhecimento Elimina o Sofrimento. Então, o tema do dia 2, daqui a 15 dias, que também vai ser uma série apresentando temas mensais, o tema vai ser o que significa o autoconhecimento. Então, eu convido vocês a prestigiarem essas lives, e vão ter outras ainda, outras boas. A nossa intenção é transformar o nosso canal, a Era do Avatar, numa fonte de sabedoria, de estudo profundo, verdadeiro, honesto, né? Sem empulhação. Então é isso.
Moacir, desculpe a interrupção aí. Suas observações são sempre importantes, bem-vindas e importantes. Mas você vê, quando o grupo de cientistas, né, afirma que a consciência independe da matéria, a matéria, se deixa de existir, a consciência continua existindo. Se a consciência independe da matéria, a matéria vai deixando de existir, não vai afetar em nada a consciência. E aí, uma outra situação interessante, se a consciência independe da matéria, ela não nasceu com a matéria. Olha só que ponto importante, ela não nasceu com a matéria. Então, o espírito, quer dizer, a centelha divina, o Atman, o princípio divino, que é o próprio Paramatma, que é o próprio Brahman, ele não começou a existir a partir do momento que foi criada a matéria, em função de não depender da matéria. Você vê como é que o desdobramento disso aí é importante em todos os sentidos. Né? O estranho é que alguns cientistas, eles são muito apegados à matéria, Então, não, tem que provar para mostrar que existe. Então, o Einstein, por exemplo, quando ele afirmava que a trajetória da luz se desviava da sua direção, da sua trajetória, quando passava perto de um corpo celeste, quer dizer, a luz era atraída e sofria uma mudança de direção quando passava perto de um corpo celeste, era atraído pela gravidade. Então, a própria luz alterava a sua trajetória em função do campo de gravidade. Então, nesse ponto, o Einstein então, não era científico, porque ele não provou. Né? O Einstein era totalmente intuitivo. Né? O Einstein era intuitivo. Ele não fazia pesquisa de laboratório. E foi preciso haver um eclipse, né, algum tempo depois, eclipse do Sol, os cientistas comprovarem na prática que tudo o que o Einstein tinha falado estava correto, inclusive os cálculos do Einstein que ele tinha feito estavam corretos. O desvio era aquilo mesmo que o Einstein tinha calculado. Então, quer dizer, não é só o que a gente toca, não é? O que a gente vê, dependendo de cada um. Quer dizer, a prova para mim, eu que sei o que é a prova para mim. Não é ninguém de fora que vai dizer, em termos de pesquisa científica. Né? Tanto é que a clarividência, por exemplo, ela independe da matéria, independe de distância e tempo. A telepatia independe de espaço e distância. Você está aqui, outro está no Japão, a telepatia pode acontecer. A premonição também. A premonição tem nada a ver com o tempo, né? E existem pessoas que fazem premonição e registram em cartório. Registram em cartório para mostrar que depois vai acontecer. Quer dizer, independe de tempo, independe da matéria. E a clarividência, por exemplo, independe, né, de espaço e de tempo. Você está vendo com a mente, vendo entre aspas, porque você bota um objeto num quarto, totalmente fechado, dentro de um copo, e o sensitivo tem que dizer o que está lá dentro daquele copo. Então, ele não está usando os olhos físicos. Então, independe de distância. A pessoa pode estar num lugar, outra pessoa pode estar em outro país até. Para não confundir isso que você está dizendo sobre essa capacidade de saber o que está escrito num papel numa outra sala, alguns charlatões que andaram aqui na televisão brasileira fazendo essa demonstração, mas depois descobriu-se que era tudo combinado, quer dizer, imitavam grotescamente aquilo que pessoas que tinham essa condição faziam naturalmente. E para ganhar dinheiro, o sujeito era mágico, não era ilusionista, então ele fazia essas coisas. Muitas pessoas podem dizer, mas aquilo foi provado depois que não era, mas não é disso que você está falando. Você está falando das clarividências verdadeiras. Né? Em termos de pesquisa científica. Por exemplo, existe um livro, o sobrenome dele é Braden, né? E ele fala sobre a experiência feita por militares nos Estados Unidos, envolvendo DNA. Por exemplo, tira-se
células de DNA de um doador, coloca num outro prédio, começam a interferir na parte emocional do doador, ou com vídeos, alguma coisa, com coisas que se fala para ele. Então, procura se mexer com a parte emocional dele. E aparelhos de medida na outra sala ou no outro prédio, medindo as células de DNA, e elas têm as mesmas reações do doador, que está em outro local. Só que nessas pesquisas, pelo que a gente leu, tudo acontece simultaneamente, quer dizer, independe de espaço e no tempo zero. Isso tudo cronometrado, né, nos dois ambientes. Aí resolveram afastar mais ainda essas células de DNA. Chegaram a colocar numa outra cidade, né, o doador numa cidade e as células de DNA numa outra cidade. Então, as reações aconteciam simultaneamente, no mesmo momento em que elas eram medidas no próprio doador. Quer dizer, então, existem pesquisas mais variadas hoje em dia, mostrando realmente nós somos muito mais do que nós imaginamos ser. Então, isso para mostrar isso, que existe uma espiritualidade por trás, que existe um ser maravilhoso por trás, que tem todos os dons, tem todos os atributos chamados de divinos, né? E aos poucos, com a própria evolução da ciência, tudo isso vai sendo colocado às claras, quer dizer, vai sendo comprovado. Embora esses sensitivos, essas pessoas que têm esses dons, esses mestres, por exemplo, na Índia, não precisam disso, né? Você vê que o mestre na Índia que flutua, que levita, ele está ligando para comprovar, ele não está querendo comprovar. Esses são os verdadeiros mestres, né? Eles não estão querendo comprovar nada, então eles não se colocam à disposição, não se oferecem para pesquisas, né? Mas a gente vê, né, em vários livros, no Yogananda, né, seres que flutuam, que levitam. Se você lê a vida de Kabir, por exemplo, Kabir andava sobre a água, e não é só ele, não. São desses mestres na Índia, desses jovens, tem muitos deles, né? Vou dar um depoimento, assim, deixa eu dar um depoimento, que o Irito estava presente comigo quando o professor Hermógenes nos relatou um fato interessante. Ele disse que ele hospedou na casa dele, lá em Nogueira, não sei se você conheceu essa casa, um swami indiano. E quando o dia amanheceu, o Hermógenes e Maria procuraram o swami na casa e ele não estava. Então eles saíram pelo terreno, lá pela área, e à procura dele para tomar o café da manhã. Quando chegaram, assim, num ponto, eles viram o swami num banco que tinha, assim, isolado, no meio, assim, de vegetação, tinha um banco de pedra. E ele disse que, quando ele percebeu, o swami estava levitando, não estava sentado. Ele estava levitando. E quem disse isso para mim e para o Irito foi o professor Hermógenes, pessoa da mais alta respeitabilidade, que jamais iria e não teria nenhum motivo para inventar essa história para mim e para o Irito naquele dia que nós estávamos lá. Não sei se o Irito lembra disso. Uma vez que nós fomos à tarde na casa dele, lá em Nogueira, com o casal Hermógenes e Maria. Fomos eu, o Irito, Hermógenes e Maria. E ele relatou isso para a gente. O Irito está aqui conosco na live, se ele se manifestar, se ele lembrar. Tá? Mas desculpe, Moacir, foi só para ilustrar isso que você está dizendo. Então, você vê, por exemplo, que na Índia existem pessoas que não comem, né? O Yogananda cita lá a Giribala, né? Que ela deixou de comer e beber água com 15 anos de idade. Quando ele foi visitar, ela já estava acho que com 78 anos, alguma coisa assim, sem nunca ter comido e bebido depois dos 15 anos. Quer dizer, então, existe uma ciência por trás, né, espiritual, que a gente vai conhecer um dia, e não está longe esse dia não, está próximo, porque a gente precisa acreditar nisso, né? Faleceu algum tempo atrás, né, um indiano,
estava 70 anos, sem comer e sem beber água. Então, ele aceitou ficar um mês sob pesquisa. Os cientistas disseram, tinha acho que 30 cientistas envolvidos, os médicos disseram, não, nesses 30 dias ele não comeu nada, nem bebeu nada. Nós não entendemos. Agora, o que eles dizem é o seguinte, tem que existir uma fonte de energia. Nós não sabemos qual é. Agora, vê, um deles admitiu a possibilidade de, através da meditação, olha só, através da meditação, a glândula pineal ser ativada de tal maneira que ela possa absorver energia direta do Sol. E nós sabemos que, através de outros meios, existem outras entradas de energia também, não só através da respiração, nem só através dos poros. Existem outras entradas de energia mais sutil, que absorvem essa energia que nutre todo o corpo. Então, você vê que a meditação tem enfoques que vão além do que a gente possa imaginar. A gente não tem ideia, porque a gente é educado desde criança. Desde criança, a gente é educado que a gente fica doente, fica velho, é infeliz. Quer dizer, você não consegue imaginar uma vida de alegria, de felicidade. Estamos vivendo num mundo de karma, de sofrimento. Isso é o que a gente aprende desde criança. Quando nós estamos aqui neste mundo para ser felizes, nós estamos aqui para ter saúde perfeita. A gente não consegue imaginar que a saúde perfeita é possível. Depende de nós, porque, no fundo, as doenças têm uma origem em nós próprios, na própria vulnerabilidade que a gente criou pela própria tradição, porque a gente não admite a possibilidade de se manter novo, né, jovial, não admite a possibilidade de flutuar. Na Índia existem os homens que levitam, porque isso faz parte do nosso aprendizado. E nunca ninguém disse, quando nós éramos crianças, desde que nascemos, que é possível voar, que é possível flutuar, que é possível levitar, que faz parte de leis que nós desconhecemos. E nós, pessoalmente, acreditamos que daqui, não muito tempo, não, a gente não vai precisar de pegar carro, a não ser para transportar coisas, pessoas, outras pessoas, mas muitos de nós já terão descoberto, desenvolvido meios de transcender tudo isso, essas limitações que nós trazemos conosco de milhares e milhares de anos. Quer dizer, essa é a época da transição. O Avatar esteve aí, está aí conosco, né? Não esteve, está presente, para nos tornar conscientes dessa realidade que nós somos. São muitos os discursos de Sai Baba que ele diz, digam, eu sou Deus. Isso são palavras de Sai Baba em muitos discursos. Nós estivemos pesquisando agora alguns discursos antigos de Sai Baba e recentes, com relação a outros assuntos, e deparamos com muitos discursos, mas muitos discursos mesmo, que o Sai Baba fala, não digo eu sou isso, eu sou aquilo, diz eu sou Deus, eu sou Deus. Palavras de Sai Baba. Então, é preciso que a gente entenda o seguinte, quando a gente diz eu sou Deus, não é a pessoa que está falando isso, não é a pessoa. E se visualiza como a consciência plena. Consciência plena. Eu não sou este corpo, eu não sou essa mente, eu não estou limitado por este corpo. Eu sou a consciência que se manifesta em tudo e em todos. A própria expressão eu sou não tem nada a ver com a pessoa, com personalidade. Não existe presunção, não existe vaidade, não existe ego nisso aí. É uma questão de percepção interna. Eu sou a consciência que vivifica tudo, que planifica tudo, que habita em tudo e em todos. Eu sou a própria onipresença. E são ensinamentos diretos do Sai Baba, quando ele repete muitas vezes, em muitos discursos. E é preciso que a gente desperte para isso. Então, nós acreditamos que nós vivemos essa fase tão importante de transição. O próprio Sai Baba diz que nós não imaginamos de leve o que está por vir de maravilha, de um mundo maravilhoso que está aí à nossa frente, que nós não
abrimos os olhos para isso. Nós ficamos ainda limitados em toda essa educação que a gente traz desde criança. E a gente pode ser plenamente feliz, com saúde perfeita, que depende exclusivamente de nós. Isso faz parte da nossa natureza divina. É preciso que a gente se descubra o que eu sou realmente, né? E a saúde perfeita, a própria medicina hoje em dia está admitindo essa possibilidade. De algumas dezenas de anos, ou centenas, de haver uma saúde perfeita que faça a pessoa durar mesmo. Isso não é ficção, não. Aí alguém pode perguntar, mas então como é que a pessoa vai morrer se não ficar doente? Mas aí depende da vontade da pessoa. E sabe que muitos mestres na Índia definem o dia que vai embora, né? E avisa. Muitos deles avisam, ficam lá no estado de meditação, ó, a minha missão que está cumprida, eu vou embora. Então, nós, pessoalmente, isso é uma crença nossa, existe diferença entre crença e a percepção, né? Crer tem o seu antônimo, crer, descrer. Ter consciência, não existe o antônimo de conscientizar. A pessoa se conscientiza. Tem essa percepção, essa conscientização. Isso é um fato. Daqui a muitos anos, não. É outro mundo que nós vamos viver, em função do próprio amadurecimento nosso. Aí nos leva até uma definição de fé do Sababa. Nós temos até aqui escrito, ó, uma definição de fé. É pena que eu não guardei a referência, onde estava essa mensagem, onde eu peguei. Olha só a definição de fé do Sababa. Que eu nunca imaginei que o Sababa fosse definir fé desse jeito. Olha só, vou ler até para ficar igualzinho que está aqui, ó. Fé é aquele estado do ser que se situa mais além da certeza e da dúvida, e que não é afetado pelas alternâncias dos opostos. É o ponto de apoio do equilíbrio, no qual cessam todos os sofrimentos. Olha só que definição de fé. Vou repetir. Fé é aquele estado do ser que se situa mais além da certeza e da dúvida, e que não é afetado pelas alternâncias dos opostos. É o ponto de apoio do equilíbrio, no qual cessam todos os sofrimentos. E quando a gente vê essa definição de fé, vem à nossa mente a ideia da balança. Uma balança de 2 pratos, né? Ou uma gangorra. Quanto mais você se aproxima do ponto central, que é o ponto de equilíbrio da balança, mais você se distancia das dualidades, né? Das certezas e dúvidas, né? Das alternâncias dos opostos, onde cessam todos os sofrimentos. Olha só que definição de fé. Olha só, é o ponto de apoio do equilíbrio. Imagina a balança. Quanto mais você se aproxima daquele ponto de apoio do equilíbrio, mais imóvel você fica, em termos de deslocamento, né? Quanto mais distante desse ponto de equilíbrio, na gangorra, por exemplo, né, e na balança de 2 pratos, mais você está sujeito aos deslocamentos, às alternâncias. É uma definição, para nós, particularmente, científica, de fé, né? É o ponto de apoio. Citando o Sai Baba, moça, ele fala que todos têm fé. A fé é inerente à nossa natureza essencial. É a questão de direcionar essa fé no sentido correto, na direção correta, no objetivo correto. Porque a fé está diretamente ligada a toda ação nossa. A mais simples que for, existe fé naquilo que a gente decide, naquilo que a gente age. Essa é a afirmação de Sai Baba também. E fé, de certo modo, é a própria conscientização. Quando você se conscientiza, você sabe daquilo. Não acredita, você sabe. Você tem consciência. Nós temos essa... Moacir, tem alguém pedir. A Inês Cabral, nossa irmã lá do Nordeste, a coordenadora lá, ela pede
que, se possível, a gente publique essa definição de fé que você acabou de ler. Tá aqui, ó. Gostaria que essa belíssima definição de fé fosse publicada aqui. Você acha possível isso, Moacir? Eu vou botar essa definição na descrição do vídeo. Vai ficar lá na descrição. Tá? Quem quiser, depois entra novamente no link e embaixo do vídeo vai ter a descrição. Então, você mostrar mais e você vai ter acesso a pode copiar essa definição. Ok, Inês? É isso aí. Desculpa. Aí, como é que eu faço? Não, depois você me manda fotografa aí no celular, me manda para o WhatsApp, eu copio e ponho na descrição do vídeo depois. Agora, você vê, por exemplo, o Sai Baba disse, sejam felizes. Ele diz, quando eu digo sejam felizes, eu não estou simplesmente fazendo votos para que sejam felizes. Quando eu digo sejam felizes, estou lhes dando uma ordem. Olha só, o próprio Avatar vem, encarna na forma humana para nos dar um recado. Ele diz, sejam felizes. Como é que a gente continua neste mundo acreditando que estamos sofrendo de karma? Tudo bem, karma é uma fase que já passou. Nós estamos num outro tipo de amadurecimento, outro tipo de consciência, né? Quer dizer, muita gente já está despertada, né, para essas novidades, para essas mensagens novas para nós. Então, nós estamos aqui para ser felizes, enquanto é a felicidade mesmo, permanente, não é de alguns momentos, não. A felicidade é real, não baseada em sentidos físicos, em desejos e apegos, mas em cima daquilo que é eterno, que é a própria divindade que nós somos. Não um Deus externo, no céu, né, no infinito, né? Tem até aquela brincadeira que o Seva faz, né, que ele fazia, contando aquela historinha do devoto que estava sendo assaltado, sendo maltratado, e ele pedindo a Deus que está no céu, no infinito, me ajude, me socorre, e nada de Deus aparecer. Né? Depois de algum tempo, e depois de tanto ele pedir, isso contado pelo Sai Baba. Aí Deus aparece e o salva. E ele reclama, o rapaz, mas eu chamei durante todo esse tempo, só agora o senhor chega. Aí Deus disse para ele, mas você me imaginou tão longe, tão distante, no infinito, que eu demorei a chegar. Se você tivesse me imaginado dentro de você, como sendo a sua realidade, seria simultâneo, no momento presente. Então, falta para nós esse despertar. Eu me coloco nesse meio, quer dizer, eu não sou, como a gente diz, a gente não é nenhum mestre em espiritualidade, nem um mestre em ciências. Estamos aprendendo, embora internamente, em termos de realidade interna, somos o Atman, que o próprio Sai Baba disse, que é a própria Paramatma e o próprio Brahman. São nomes diferentes em função de algumas circunstâncias, de algumas análises que a gente faz, né? Como o Sai Baba diz, uma pessoa, para um isso é tio, para outro é irmão, né? Para outro é chefe do trabalho, para ele é funcionário da empresa. Para cada um, dependendo da referência, ele é uma pessoa aparentemente diferente, né? Mas é a mesma pessoa, até no plano físico é a mesma pessoa. Mas a gente vê que, em termos de ciência, de espiritualidade, a proporção que a própria ciência evolui com seus cientistas, que somos nós todos, pesquisadores, todos nós podemos estar nessa situação, a proporção que os cientistas evoluem, que o ser humano evolui, e os próprios métodos de pesquisa evoluem, a própria tecnologia, né, dos aparelhos, com aparelhos mais sensíveis a tensões mais baixas, a frequências cada vez mais elevadas, nós vamos percebendo outros universos, vamos percebendo outras verdades. Então, em função da própria evolução da ciência, essa linha divisória, que aparentemente parecia rígida, fixa, vai deixando de existir, porque essa linha divisória é imaginária. Nós criamos essa linha imaginária.
Então, a proporção que a própria ciência evolui, vai havendo essa conjunção cada vez mais sutil, mais sublime entre ciência e espiritualidade, até que a ciência seja toda divina. Nós estamos caminhando para isso, ciência espiritual. E esse é o nosso futuro, quer dizer, é o futuro do planeta, e nesse processo que nós estamos. E cada um nós estamos vivendo um momento tecnológico muito, mas também um adensamento muito desenvolvido da ciência, no conhecimento, nas conquistas, mas também com um adensamento materialista muito forte, muito grande, que nos impede, ainda nos impede de usar todo esse conhecimento, toda essa, vamos dizer assim, essa experiência do ser humano na Terra para dar saltos maiores. E a dificuldade é justamente se desconectar dessas referências objetivas para visar o espiritual. Isso a gente, como você está falando, nós vamos conseguir isso, mas a nossa busca tem que ser incessante e persistente, né? Como Jesus disse, orai e vigiai, em todos os sentidos, né? Nós temos que estar atentos, temos que estar com a mente focada no permanente, no eterno, não nas coisas fugazes, né? Não nas vitrines, né? Como Yogananda dizia. Nós estamos na nossa caminhada, as vitrines começam a chamar a nossa atenção, são os coloridos da vida, que nos chama a atenção e a gente esquece né, daquilo que a gente, do foco, né, da nossa vida, que é a consciência interna, é o despertar da consciência que nós somos, o ser verdadeiro que nós somos. E nós estamos aqui nessa vida para isso. Ver que nós viemos de muitas encarnações e, às vezes, seguindo o caminho espiritual. Nós conhecemos pessoas, por exemplo, que nós soubemos que a pessoa foi devorada por leões, no circo romano há 2000 anos atrás. Bem, mas como é que ainda está precisando reencarnar? Então, alguma coisa está faltando. Falta esse despertar interno, nós nos voltarmos para nós próprios. Dentro de nós é que nós vamos encontrar a solução de tudo na vida. Nós temos experiência muito particular quando nós entregamos ao ser interno, ao Cristo interno, ao Krishna interno, ao Sai Baba interno, que Sai Baba não é um ser distante, fora, né? Não é aquele corpo que viveu aqui, é a consciência divina que nós somos. Isso ele disse em muitos discursos. Eu sou vocês, vocês são eu, vocês precisam despertar essa consciência de que somos um só. E nós ainda nos sentimos separados dessa consciência divina, que é a própria divindade, né? E nós estamos aqui neste mundo com esse propósito, porque nós não, mesmo em outras encarnações, em outras vidas, tendo um relacionamento assim, bem forte dentro das religiões, dentro da espiritualidade, mas ainda falta esse despertar para o caminho interno, para a descoberta interior. Isso falta em nossas vidas, né? O Sabá diz que veio para isso, para despertar essa consciência e que nós somos a própria divindade. E ele insiste muito nisso. Repitam, eu sou Deus, eu sou Deus. Mas é sutil essa coisa. Quando a gente diz, eu sou Deus, não é o eu, o fulano de tal que está falando. Não é o CPF, né? A gente visualiza essa consciência plena que está em tudo e em todos. Tem até uma piadinha muito interessante, quando um renunciante numa caverna, ele está lá tentando se fundir com a consciência cósmica, né? Está lá, o chinelinho do lado. Aí aparece um ratinho, começa a fazer barulho, cai para lá, roendo aqui para lá. Ele se aborrece com o ratinho, pega o chinelinho, joga lá no rato, espanta o rato e diz para o rato, mas você não está vendo, você está me atrapalhando, você não percebe que eu estou me comungando com a consciência cósmica? Aí o ratinho falou para ele, mas você não conseguiu ainda se fundir comigo? Como é que está se fundindo com a consciência cósmica? Então, a ideia de autorrealização, ainda hoje em dia, é um pouco distorcida, não entendida por nós.
Porque quando a gente fala em autorrealização, o próprio prefixo auto nos leva a entender que a autorrealização tem a ver só comigo. É a minha autorrealização. Quer dizer, essa é a ideia que nós temos com relação à autorrealização. É a minha realização. Então, os outros estão me atrapalhando, Paulo. Ah, você está me atrapalhando, eu estou me autorrealizando. Só que a autorrealização é a conscientização da realidade que nós somos. O ser supremo que habita todos os seres da natureza. Então, a autorrealização não tem a ver com a minha pessoa, minha autorrealização pessoal. É a conscientização de que eu sou, eu com E maiúsculo, eu sou, é a consciência plena que se manifesta no ratinho, que se manifesta no fulano que está do nosso lado, se manifesta em tudo e em todos. Isso é autorrealização. É a conscientização de nossa natureza divina, a própria divindade que nós somos. O ser pleno, conhecedor da verdade plena. Isso é ciência espiritual, é espiritualidade. E nós temos aí para nos ensinar, que é o próprio Avatar, que é tudo, é cientista, é médico, é mestre, é tudo. Nós tivemos isso e não aproveitamos isso. Sababa diz, nós dizemos, definimos Deus como onipotente, onisciente e onipresente, mas não o percebemos dentro de nós. Sababa diz, mas que onipresença é essa? Onipresença que não está presente em algum lugar, ou em todos os lugares, em todas as pessoas. Isso não é onipresença. Em tudo, menos dentro da gente, né? Pois A concepção equivocada. Deus está em tudo, mas não reconhece que está em si próprio, né? Ô, Moacir, nós já estamos com uma hora de live. Você gostaria de continuar por mais algum tempo? Eu não sei, eu fico preocupado com o pessoal, que já são 10h12, pode ser que as pessoas já estejam programadas para se recolher. Mas se você ainda tiver que completar o assunto de hoje com mais algum tempo, eu deixo você à vontade. A gente só pensa o seguinte, quando Sababa diz, veementemente, insistentemente, repitam, eu sou Deus. Quando o próprio Avatar, Deus, encarnado na forma humana, conscientemente, chega para a gente, para dar esse recado, o que a gente faz com uma frase dessa? O que a gente faz com isso? A gente não aproveita? Não aproveita? Não vamos procurar vivenciar essa realidade? Nós temos que vivenciar essa realidade, né? Internamente e, em consequência, externamente. Somos expressões divinas da mensagem divina. Não eu, pessoa, não é eu, pessoa, com E minúsculo. Eu sou, é a consciência plena, essa é a realidade do ser que nós somos. Nós temos algumas experiências subjetivas, assim, conduzindo meditação muito profundas, dentro de um centro de Saibaba, por exemplo, quer dizer, em termos de mensagem de Saibaba, né? Então, tem coisas que a gente diz, por exemplo, que não são baseadas em decorar, em falar o que nós decoramos num livro. É vivência interna, da realidade do ser que nós somos. Do eu sou, que não é eu, pessoa. Somos todos nós, é a consciência divina que se manifesta em tudo e em todos. A própria expressão eu sou é a plenitude, a realidade do ser que nós somos. Toda a felicidade, toda a sabedoria faz parte de nossa natureza divina. Você permite só repetir uma experiência que foi feita na moça que era pianista e o médico hipnotizando sugeria que ela era uma excelente pintora. Então, ela, nos estados de transe, ela passou a pintar bem. Quer dizer, em estado de transe, ela pintava bem. Era pianista, gostava de música, se dedicava à música. Depois de várias sessões de hipnose, a moça passou a pintar bem no estado normal, sem transe. Depois passou a se dedicar à pintura. Pintar bem e se dedicou à pintura. Então, o que o médico fez? Ele criou aquela
aquela verdade, aquela sabedoria, aquela arte, aquela habilidade nela. Não criou. Simplesmente fez com que aquilo aflorasse. Então, toda sabedoria ilimitada, está dentro da gente, faz parte da nossa natureza divina. Todo amor, toda a saúde perfeita, como Jesus disse, sede perfeitos, como Deus que está nos céus é perfeito. Tudo isso faz parte da nossa natureza divina. E nós estamos aqui para despertar esse sagrado que nós somos, de maravilhoso que nós somos e não percebemos isso. O próprio Sai Baba veio para nos alertar sobre isso e nos fazer despertar. Então é isso que nós tínhamos só para complementar, porque o assunto é muito assim, envolvente e acaba a gente... Não, você não exagerou nada, né? E uma hora é um tempo bom, mas é insuficiente para abordar assuntos tão vastos, né? com tanta informação, tanto conhecimento. Mas fica o gostinho, assim, de quero mais, para no mês que vem as pessoas voltarem a estar aqui conosco. Eu coloquei aqui o e-mail do Moacir, para o qual vocês podem fazer o pedido do livro dele, que é Eu Sou Eu. Muito do que Moacir vai nos abordar nessa série tem nesse livro. Então, vocês mandam um e-mail para ele pedindo, e mandam o endereço, com CEP, com tudo, direitinho, para ele enviar pelo correio. Aí combina com ele. Ele é meio tímido para esse tipo de operação, mas... Porque eu escrevi o livro, ficar fazendo divulgação do livro. Mas tem que fazer, as pessoas precisam. Livro é diferente de uma camisa, de um carro, de um celular. Livro é uma joia, é algo que é fruto de trabalho, de pesquisa, de dedicação, e que é guardado aqui nesse objeto, nessas folhas, com essa impressão, e que ficam para a vida toda. Eu me lembro quando eu era garoto, eu li muitos livros antigos, que estavam na biblioteca do meu pai, e até que uma vizinha, uma senhora, ia me emprestar livros antigos, mas me serviram muito, né? É isso aí, Moacir. Eu quero lembrar a vocês que na próxima terça-feira nós vamos ter aqui o Alexandre Campelo e o Palmeirinho Soares nos falando sobre Satya. A série que eles estão desenvolvendo é Yamas e Niyamas. E o próximo tema é Satya. Eles já abordaram a Risa. Então o próximo é Satya. E no dia 2, na outra terça-feira, Marcos Erize, junto com o nosso irmão Wilton, vão falar para a gente o que significa o autoconhecimento. Acho que as pessoas vão gostar, já estão gostando. Quero te agradecer por ser esse exemplo. Uma pessoa aqui falou, Moacir, um exemplo para todos nós, e sempre foi e continua sendo. Nós somos um grupo de admiradores do trabalho do Moacir. É isso aí, Moacir. Muito obrigado. Até o mês que vem, né? A gente aqui. Quer falar mais alguma coisa? Pode completar. Não, é isso aí. Obrigado aí pela presença, né, de Deus manifestado em cada um de nós, né? É verdade. É isso aí. Om Sairã, Namastê, Shalom, Amém, e até terça-feira que vem. Eu quero fazer um pedido especial antes de encerrar. Inscrevam-se no nosso canal, marquem a opção no sininho, se você apertar, aparece a opção todas, marquem a opção todas, compartilhe com seus amigos esse nosso trabalho, e que se gostou, curta, dê um positivo aí embaixo do vídeo. Tá? Até terça.